Então, eu queria saudar todo mundo, desejando uma boa noite, em especial saudar o advogado Moretti, saudar o João Carlos, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores Urbanitários aqui do Distrito Federal, que tem desenvolvido uma luta que eu acho que é uma luta absolutamente emblemática, que é a luta em defesa da própria SEB pública. E eu digo isso porque acabo de vir de uma reunião, do lançamento de um livro, de uma experiência, das experiências internacionais. Então, um livro chamado O Futuro é Público, onde ali a gente vai ver, perpassando por vários países do mundo, não só na América Latina, mas também na Europa, a remunicipalização, a reestatização de empresas de água e de energia. São centenas delas que estão sendo reestatizadas, porque são água e energia são absolutamente fundamentais para a qualidade de vida, ou para a vida das pessoas. Então, nesse sentido, as empresas, as experiências que houve de privatizá-las, porque quando você privatiza, a lógica é a lógica do lucro. Então, você perde a finalidade de ser um serviço público para poder desenvolver a própria cidade, o território, e para que as pessoas possam elevar a sua própria qualidade de vida e a sua própria felicidade, porque qualidade de vida é felicidade. A gente acabou de ver a experiência, aliás, quem puder ter acesso a esse livro, vale a pena, porque conta todas as experiências, é um livro chamado O Futuro é Público, que acabou de ser lançado aqui, é sobre várias experiências muito ligadas ao desenvolvimento de políticas urbanas, como energia, como água, e ali nós vimos, inclusive, o que foi o quadro do Amapá, como a energia é tão fundamental para as vidas, como a vida das pessoas ela foi destruída na sua qualidade de vida quando você teve esse corte de uma empresa ou de uma empresa privada que provocou o apagão no Amapá e foi uma empresa pública, a Eletronorte, que ali esteve para superar o caos gerado. Porque tem um mito que é construído de que as empresas privadas são eficientes e as empresas públicas não. Isso é realmente uma mentira, até porque o Comitê de Defesa das Empresas Públicas aqui do Brasil também está lançando fake fatos, não é? Ou seja, o que é real e o que não é real e é construído com a lógica daqueles que querem se apropriar de um patrimônio que é um patrimônio do povo brasileiro. Eu lembro que uma das primeiras falas da empresa, que no leilão ilegal, e é isso que nós vamos discutir também, esse leilão da SEB foi ilegal. Ilegal. E eu fico pensando, quem Ibanez pensa que é? É Ibanez que acha que não, eu não vou aceitar a decisão, porque a decisão da justiça, a decisão da juíza foi uma decisão equivocada e descumpriu a decisão judicial, porque a ação que nós entramos, ela teve provimento e foi concedido uma liminar para anular a Assembleia, porque ficaram evidentes os argumentos, que um pouco Moretti vai falar conosco sobre isso, de que esta privatização da SEB deveria passar pelo Poder Legislativo. E simplesmente com uma liminar que anulava a Assembleia, portanto, não poderia ser realizado o leilão, o governador do Distrito Federal fez um teatro, uma teatrice. Teatro não, porque a gente respeita muito o teatro. Uma teatrice colocando ali a presidenta do Tribunal de Contas, que penso assim, o Tribunal de Contas se posicionou sobre isso. Aliás, Ibanez cantou a pedra. Assim, quase um mês antes da decisão do tribunal, ele disse: já está tudo acertado com o Tribunal de Contas. Ele já sabia qual era a decisão do Tribunal de Contas. Mostra que houve relações e houve conversas que não puderam ser tornadas públicas. E ali estava, junto com o Ibanez, no leilão ilegal, a presidenta do Tribunal de Contas. O presidente do BRB convidou, inclusive, a presidência da Câmara Legislativa para estar lá nessa teatrice macabra, nesse desrespeito ao patrimônio do povo do Distrito Federal, ao Poder Legislativo e à própria Justiça. E me parece que estava também, não tenho confirmação, o presidente do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. Então, veja, armou um circo, fez um palanque para adquirir cúmplice, porque todos acabam sendo cúmplices de uma ilegalidade. Presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal de Contas, presidenta do Tribunal de Contas, cometendo respaldando uma ilegalidade. E digo que essa empresa que ganhou de forma fraudulenta e ilegal, e por isso nós temos plena consciência de que vamos conseguir anular esse leilão, essa empresa que ganhou, ela disse: não se preocupem,
eu vou assegurar a rentabilidade e vou transferir os investimentos para as tarifas. E ali ficou claro. O que disse aí? Não disse assim, não se preocupe, eu vou manter o preço das tarifas, não se preocupe, eu vou manter a qualidade da SEB, que é uma empresa lucrativa e empresa premiada, inclusive. Ele disse, não se preocupe, porque eu vou assegurar a rentabilidade e vou transferir os investimentos para as tarifas. E um pouco o João Carlos também pode falar conosco sobre essa questão da flexibilização das metas. Por que o Ibanez tem tanta pressa? E por que ele não quer discutir com a sociedade? Porque até, se não me engano, 9 de dezembro, o João Carlos pode falar sobre isso, as empresas não precisavam seguir metas rígidas de investimento. Poderiam não investir na própria empresa durante os próximos anos, se tivesse de posse dessa empresa até o dia 9 de dezembro. Então, a pressa era para a empresa entrar, e a empresa entrando sem ter compromisso de investimento na própria SEB, e a partir dali ela poder assegurar apenas a rentabilidade. A fala, eu fico muito impressionada com isso, porque o Ibanez disse, não, é porque eu quero dinheiro para a saúde, para a educação. Olha, a cúpula da saúde foi presa, toda presa. E ele está dizendo que vai investir dinheiro na saúde. As emendas que os parlamentares federais fizeram para a saúde, Moretti, elas não puderam, elas foram investidas no primeiro momento ou executadas por volta de 24%, 25%, porque todo o resto passou por um pente fino, porque não se sabia se esses recursos iam ser aplicados com honestidade ou não. Isso é o governo Ibanez, que teve a culpa da Secretaria de Saúde presa e que diz que precisa vender a SEB para investir na saúde, e aí se cala, parece que não é o governo dele, parece que a Secretaria de Saúde é uma coisa à parte, que não é o governo dele, mas é o governo dele, sim, envolvidos em tantas irregularidades na saúde. Então, para a gente fazer essa discussão e reafirmar que a SEB não poderia ser privatizada, que esse leilão é ilegal, e que é ilegal também tentar privatizar a SEB sem passar pelo poder legislativo, é que nós estamos fazendo essa conversa aqui no dia de hoje com o Moretti, que é o advogado que trabalhou nas ações, e também com o João Carlos. Essa que ele disse, que não, tem a decisão da desembargadora do TJ, mas tem uma decisão do Supremo. Isso é mentira. O que aconteceu com a posição do ministro Cássio Nunes, ele não foi uma posição de recuo, onde ele entrou no mérito no primeiro momento. Ele simplesmente disse que o instrumento não era o instrumento adequado e não entrou no mérito. Portanto, a decisão dele não guarda nenhuma relação com a decisão da desembargadora agora, num primeiro momento, e o Ibanez, no topo da sua arrogância, eu fico muito impressionada por isso, muito impressionada. Foi lá bater martelo, chamou todo mundo para ser cúmplice, que não quer ser cúmplice sozinho. Então, isso, para mim, é crime de responsabilidade. Isso enseja uma proposta de impeachment do governador. O governador não pode, porque ele tinha conhecimento. Tanto é que tinha conhecimento da decisão da desembargadora, que ele disse, não, é porque ela se equivocou. Então, assim, simplesmente tem uma decisão judicial e eu falo o seguinte, não, o juiz se equivocou, não vou cumprir essa decisão. Onde é que nós estamos? Né? Esse senhorzinho que está no Palácio do Buriti e que acha que a SEB é dele e que acha que pode desrespeitar a justiça. Mas, enfim, para que a gente possa ter mais esclarecimento sobre todo esse processo, é que nós vamos passar para o Moretti, para que ele possa explanar um pouco toda essa trajetória e, em seguida, a gente passa para o João Carlos. Então, Moretti, agradecer muito a sua participação aqui, como também a do João Carlos, e te passar a palavra para que você possa explicar um pouco o sentido da ação que nós entramos e também todo esse processo e essas decisões judiciais e por que Ibanez fez ou participou de um leilão ilegal, que precisa ser, portanto, anulado. Moretti, com você. Boa noite, Érica. Boa noite, João.
Boa noite aí, demais ouvintes que estão participando aqui da nossa live. Eu vou, de forma bem sintética, eu quero dividir aqui a minha fala em duas partes. A primeira, apresentar os argumentos, tanto a SEB, o Estilo, nós, enquanto advogados, utilizamos para comprovar que a privatização da SEB Distribuição só poderia ocorrer com a autorização legislativa, ou seja, com a votação pela Câmara Legislativa. E uma segunda parte é tentar aqui, de forma muito didática, desmascarar e comprovar o porquê que o leilão, além de desrespeitar a ausência de autorização legislativa, desrespeitou uma decisão de uma desembargadora. E que o ibanês e a direção da SEB tinha conhecimento dessa decisão e, mesmo assim, fez uma opção política poder desrespeitar a decisão de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, vamos lá. Por que a SEB, para ser privatizada, ela precisa de autorização legislativa? A SEB e o GDF têm alegado que a decisão do ano passado do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, teria autorizado a venda das subsidiárias das empresas públicas, das estatais, seja ela empresa pública ou sociedade de economia mista, sem licitação e sem autorização legislativa. Esse julgamento do Supremo Tribunal Federal do ano passado, numa ADI, não confundir com o que vai ter esse ano, que eu vou falar depois, ele estava analisando a lei das estatais, que foi uma lei promulgada logo depois do golpe da presidenta Dilma, pelo governo Michel Temer. Então, essa lei, que já tinha um viés privatizante, ela criou um dispositivo que autorizava a venda, que supostamente autorizava a venda das subsidiárias sem processo licitatório. Esse debate chegou ao STF, o STF entendeu que, em alguns casos, seria possível a venda das subsidiárias sem autorização legislativa. Mas o Supremo Tribunal Federal, de forma completamente categórica, transparente, clara, sem margem para dúvida, ele já fez uma ressalva para eventuais espertalhões e governadores de plantão. Qual que é essa ressalva? Ele falou o seguinte, olha, é possível fazer essa venda de subsidiária, como foi alguns casos da Petrobras, que vendeu uma subsidiária que representava 1,5%, no máximo 3% da empresa-mãe, do grupo Petrobras. Ele falou, esse tipo de caso, nós estamos flexibilizando e é possível. Agora, o que não pode ocorrer, sob nenhuma hipótese, porque é inconstitucional, é o governador, o poder executivo, e passando poderes para as subsidiárias e vendendo subsidiária, de forma que, na prática, ele vai estar privatizando a empresa-mãe, ou a holding, como eles gostam de chamar. E o Supremo Tribunal Federal, nesse acordo, deixou claro que, se isso ocorresse, seria um desvio de finalidade da decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. E é exatamente isso que ocorre com a SEB. Acho que o João depois pode até dar mais detalhes, mas o grupo SEB, ele é composto pela SEB Distribuição e outras nanicas empresas, consórcio com a Corumbá, a SEB Lages, etc. e tal. Mas a SEB Distribuição, que é a que nós conhecemos, que é a que leva energia para a nossa casa, para o nosso colégio, para a nossa universidade, para o nosso trabalho, ele representa, pessoal, nada mais, nada menos do que 96% das receitas do grupo SEB. E representa 81% dos trabalhadores da SEB. Ou seja, se o governador, o GDF, privatizar a SEB Distribuição, na prática ele está privatizando o grupo SEB, porque ele está privatizando 96% da receita. Nenhuma empresa, seja ela estatal ou privada, sobrevive com apenas 4% de sua receita do ano anterior e com apenas 19% dos funcionários. Então, assim, é uma completa
privatização de todo o grupo. Então, nosso argumento, que foi confirmado pela desembargadora Fátima Rafael, é que a privatização da SEB Distribuição, na prática, é um subterfúgio do governador para privatizar todo o grupo SEB, a empresa-mãe ou a holding. E isso, em nenhuma decisão, é cabível de ser feita sem a autorização legislativa. Esse é um primeiro argumento. Um segundo argumento, que também tem referência a esse primeiro, é que, como eu disse anteriormente, quem está autorizando a venda supostamente autorizando a venda de algumas subsidiárias sem autorização legislativa é a lei das estatais, é uma lei federal. E a nossa lei orgânica do Distrito Federal, que ela é equiparada a uma Constituição estadual, que o DF tem as nossas particularidades, ela, no seu artigo 19, deixa também de forma muito clara, muito transparente, sem margem para dúvida, de que não para a venda das empresas estatais de suas subsidiárias só podem ocorrer com autorização legislativa. E aí, gente, na nossa divisão constitucional, para ser um pouquinho mais didático, o que funciona? A União, ela legisla sobre regras gerais e os estados e municípios legislam sobre regras específicas. Então, não tem nenhuma contradição de a lei das estatais ter regras gerais e a nossa lei orgânica do Distrito Federal, que não é inferior à lei das estatais, criar suas próprias regras. Então, é constitucional a lei orgânica do DF por uma opção política legítima dos deputados distritais e dos constituintes à época exigir essa regra específica, como ocorre em vários outros estados. Isso é completamente pacífico. Então, esses são os dois argumentos de que por que precisa de autorização legislativa. Porque da forma que foi feita na SEB, é um desvio de finalidade, e segundo, porque a lei orgânica do Distrito Federal exige essa autorização legislativa. Bem, e por que o governador Ibanez desrespeitou uma decisão judicial? O leilão estava marcado para sexta-feira passada, que era dia 4 de dezembro. 4 dias antes disso, nós tínhamos entrado com o mandato de segurança. Quem? A deputada Érica Cocai, o deputado professor Israel, a deputada federal Paula Belmonte, os 3 senadores da República, Isalci, o Regufe e a senadora Leila, e mais 3 distritais, o Chico Vigilante, a Arlete e o Fábio Félix. Vejam, gente, que são deputados das mais diversas matizes ideológicas. Creio eu que há até quem ali defenderia a privatização em algum outro momento. Você vê a amplitude dessa ação. Entramos com dado de segurança com esses 2 argumentos que eu mencionei. Na mesma terça-feira, o juiz da 7ª Vara de Fazenda Pública negou o nosso mandado de segurança. O que nós fizemos? Recorremos para a 2ª instância, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. No tribunal, foi sorteado e quem ficou competente para analisar o nosso recurso foi a desembargadora Fátima Rafael, uma desembargadora de carreira, desembargadora há mais de 10 anos. Ela analisou o nosso pleito e concordou com os nossos argumentos, em especial o argumento do desvio de finalidade. E ela, na noite de quinta-feira, deu a decisão suspendendo a Assembleia da SEB, que teria autorizado a privatização da SEB Distribuição sem autorização legislativa, na quinta-feira de noite. E a própria desembargadora determinou que fosse intimada a SEB do Distrito Federal com urgência. E isso foi feito na sexta-feira pela manhã, muito cedo, antes do leilão que ocorreu, que estava marcado por 8 horas, mas começou entre 8h30 e 9 horas da manhã. E por que a gente tem provas de que a SEB e o Distrito Federal sabiam dessa decisão? 2. A primeira é que os advogados da SEB e do Distrito Federal, pessoal, hoje em dia, os processos eles são judiciais. Então, os processos judiciais são eletrônicos. E todo advogado que acessa um processo desses,
ele fica registrado no sistema que ele acessou. Então, nós tiramos o print, já depois peticionamos para desembargador, informando que um dos advogados da SEB acessou o processo às 7h05 da manhã e um segundo advogado acessou o processo às 7h20 da manhã. Essa é a primeira prova. A segunda prova de que eles sabiam a decisão é porque os deputados distritais, também na semana passada, tinham feito uma outra ação contra a privatização da SEB, que foi uma ação que a gente chama de reclamação constitucional e que ela é uma ação já direta no Supremo Tribunal Federal. Essa ação foi distribuída com o ministro Cássio Nunes Marques, que é o calouro ali da Suprema Corte. E o desembargador Cássio Nunes Marques não aceitou a reclamação constitucional desses distritais. E ele não aceitou porque concordava com a privatização da SEB sem autorização legislativa ou discordava. Ele apenas disse que a reclamação constitucional não é o meio processual adequado para analisar essa privatização da SEB. Ou seja, ele falou assim, ó, não conheço, não vou discutir o mérito. Faça isso por outros caminhos jurídicos, entendeu? É um debate mais processual, mais técnico. Mas o que significa aqui para o pessoal é para dizer o seguinte, ele não analisou o mérito. Só que a segunda prova de que o TDF e a SEB sabiam a decisão é porque às 7h28 da manhã, antes do leilão, eles foram nesse processo do Supremo Tribunal Federal e peticionaram para o ministro Cássio Nunes Marques pedindo para ele revogar a decisão da ministra Fátima Rafael. Então, para concluir, essas duas provas que ele sabia. E mesmo sabendo, ele desobedeceu a decisão, peitou o judiciário e fez o leilão mesmo assim. E aí, a Érica comentou, e o João vai comentar um pouco mais, por que ele queria tanto fazer o leilão antes do dia 9. E aí, gente, para concluir, dois fatos. O primeiro é que ontem, o próprio ministro Cássio Nunes Marques negou o pedido do GDF. E por que esse fato é importante? Porque logo depois do leilão, quando ele foi procurado pela imprensa, dizendo que ele desrespeitou uma decisão, ele, de forma autoritária, disse que a desembargadora errou. Quem não concorda com ele, erra, né? Que a desembargadora errou e que ela não respeitou a decisão do Supremo. A gente falou que não tinha, como foi comprovado. E aí, por fim, o que nós fizemos na própria sexta-feira à noite? Peticionamos a desembargadora informando que ele desrespeitou uma decisão judicial e pedimos 3 coisas, João. A primeira é a nulidade do leilão, que ele foi feito sem autorização de desrespeito a liminar. O segundo é que ela suspenda os próximos atos do leilão, que teria o resultado final, a adjudicação do patrimônio. E o terceiro, e é importante a gente saber disso, que ela encaminha os autos para o Ministério Público para verificar se houve crime de desobediência por parte do governador, da direção da SEB, e também a prática de atos de improbidade administrativa. Já estourei um pouquinho meu tempo, mas essas são um pouco esse histórico da luta jurídica contra a privatização da SEB, gente. Moretti, aí você também falou que houve que essa ação que, veja bem, o fato dele ter entrado no Supremo para tentar anular a decisão da juíza, da desembargadora, primeiro comprova que ele conhecia a decisão da desembargadora. Ponto. Então, não foi um desconhecimento. Ele não fez aquela palhaçada porque desconhecia a decisão. Ele conhecia. E segundo, que tanto ele tinha tanta convicção de que a decisão dela era uma decisão que valia, que ele tentou entrar no Supremo para anulá-la. Se aquela discussão dele, não, porque o Supremo rejeitou, em verdade, o ministro Cássio Nunes, a gente teve com ele, conversando, inclusive, antes da sentença, e a decisão dele foi uma decisão, como você disse, de não aceitar o instrumento, ele não analisou o mérito. E aí o GDF tanto sabia que a decisão da desembargadora valia, e que, primeiro que ele a conhecia, senão não tinha entrado no Supremo. E se ele entrou no Supremo, é porque ele sabia que precisava de uma instância superior para
enfim, rejeitaram para anular aquela decisão. E teve uma derrota, porque o ministro Cássio Nunes não desconstruiu ou não anulou a decisão da desembargadora. Então, portanto, eu acho que o Ibanez foi desmascarado de forma muito concreta, não é? Então, assim, eu vou aqui ler um pouco as pessoas que estão se comunicando conosco e depois passo para o João Carlos. Então, vamos lá. O Gilmar Magal, um abraço, Magal, ele diz: esse leilão foi um escândalo. O Walter Célio diz: boa noite, companheiros. Boa noite, Walter Célio. O Emerson Lins diz: Ibanez está precisando de dinheiro para a saúde e vai deixar um prédio público e pagar aluguel de quase 1 milhão por mês para a Secretaria de Saúde. O Grego Brasília que diz: tem que dar um susto neles, pedido de impeachment já, de preferência protocolado por vários sindicatos. O Augustinho Conrad Augusto que diz: o patrimônio público vai ser passado tudo nas mãos de ladrão. Não vai não, porque a gente não vai deixar. E o Diego Ferraz diz: obrigada, João Carlos, você tem sido um grande guerreiro. Eu concordo com o Diego. João Carlos é um grande guerreiro. É a Silene Vasconcelos, boa noite a todos, e diz também: não poderia deixar de participar e agradecer publicamente a todos os parlamentares que têm se manifestado em defesa da SEB pública. E o Grego, que mais uma vez diz: gostaria de saber quais os próximos passos visando a anulação do leilão. Então, como disse o Moretti, entrou com uma ação no mesmo dia para a desembargadora, pedindo para anular o leilão, que não tem decisão ainda da desembargadora, pedindo para anular as decisões e os encaminhamentos do leilão, ou seja, todo esse processo de adjudicação ou coisa que o valha, e também denunciou ao Ministério Público o Ibanez por desrespeito à justiça, não é? A Silene diz mais uma vez: João Carlos, diretor do STIL, 1000 vezes obrigada por todo o seu empenho, seu compromisso, sua luta em defesa da SEB pública. Tenho acompanhado diariamente sua árdua luta. Deus lhe recompensará. A luta continua. A Fátima de Souza que diz: companheiro João Carlos, na luta sempre. O Grego que fala: crime de responsabilidade para Ibanez e Edson Garcia, que estava lá também. Estava lá também. Um presidente que foi para a SEB para privatizar a SEB, que negou todas as sugestões dos trabalhadores e trabalhadoras para fortalecer a SEB. Foi para privatizar a SEB. Crime de responsabilidade também. Tem que haver penalidades por esse descumprimento judicial. Não vamos perder essa oportunidade. Veja, o Moretti esclarece as 3 ações. Primeiro, anular o leilão, obviamente, porque se você anulou a Assembleia, que a Assembleia deveria ter tido autorização da Câmara Legislativa, anulou a Assembleia. Se anulou a Assembleia, não podia ter o leilão. Então, o leilão é ilegal. Segundo, se o leilão é ilegal, então, portanto, as ações decorrentes do leilão também não podem acontecer. E terceiro, denunciar o Ibanez por descumprimento de decisão judicial. Então, ainda não tem resposta, não é, Moretti? Ainda não tem resposta da desembargadora. Então, assim, e o fato dessa ação, veja como é cínico, eu fico muito impressionada com isso, eu vou passar para o João Carlos para ele comentar, mas veja bem, como é que um governador diz que fez o leilão? Primeiro, sabia da decisão judicial porque recorreu para o Supremo. Vou só repetir o que o Moretti já falou, porque isso é escandaloso. É escandaloso. E segundo, se ele acha que já tinha uma decisão, que a decisão do ministro, a decisão anterior do ministro Cássio Nunes, não era de mérito, era apenas dizer que o instrumento não era esse. E se ele achava que a decisão de dizer que o instrumento não era esse impedia ou anulava a decisão da desembargadora, por que ele entrou no Supremo para o próprio Cássio Nunes impedir ou negar ou suspender a liminar concedida pela desembargadora? Portanto, Ibanez está desmascarado na ilegalidade dos atos que tem cometidos. Então, portanto, com isso eu passo para o João Carlos para que ele possa falar sobre essa luta. O João Carlos tem sido um guerreiro, aliás, toda a direção é do STIL, né? Tem sido guerreira, 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 não desiste, vai adiante, porque sabe que a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da SEB, a luta pela SEB pública, ela é uma luta
de toda a população do Distrito Federal. Vou apenas repetir. Quando essa empresa ganha o leilão, o que é que ela diz? Não se preocupem, o rendimento de vocês, do sócio, dos donos da empresa, está assegurado. Os investimentos que eu vou fazer, eu vou repassar para a tarifa. Pelo menos é o que foi divulgado no jornal. João Carlos, uma alegria ter você aqui e te passo a palavra. Boa noite, Érica. Cumprimentá-la pela oportunidade, né, estar criando esse espaço aqui de debate, de discussão, para a gente colocar, nivelar com todos aqueles que acompanham a luta dos urbanitários e urbanitárias do Distrito Federal em defesa da SEB pública. Saudar também, cumprimentar o doutor Moretti, que também tem sido linha de frente, sobretudo discussão mais recente, esse mandato de segurança que foi indeferido em tempo recorde, né? Em 10 horas, você foi impetrado às 10 da manhã e 7 horas da noite o juiz já tinha negado o provimento ao mandato de segurança, mas felizmente, através do agravo do recurso, teve o deferimento pela desembargadora. Cumprimentá-lo e também toda a equipe do escritório do Dr. Moretti. Saudar e cumprimentar a todos e todas que nos acompanham na discussão, agradecer os elogios, mas dizer assim, para todos e todas, né, estamos juntos, todo mundo contribui, a gente está aqui também dando a nossa contribuição. É o que a gente sempre fala, o momento histórico, o contexto, quis a história que a gente tivesse agora fazendo esse enfrentamento, né? É claro que todos gostariam de estar numa situação diferente, mas conflitos são permanentes na história da vida da gente, todos nós, né, estamos sempre envolvidos em diversas lutas, e agora essa grande luta em defesa da SEB pública, contra a privatização da SEB, mas contra as privatizações, contra o desmonte do Estado e todo esse processo de tentativa de destruição de direitos que a gente está aí de forma perplexa assistindo, mas lutando e resistindo. E dizer para vocês, reforçar, eu não vou só tentar aqui agregar um pouco mais naquilo que já foi falado tanto pela deputada Érica, que registro também, uma guerreira, tem sido incansável, sempre, não é de hoje, todo mundo conhece a história da Érica, mas assim, só reforçar alguns pontos naquilo que ela já falou, já registrou, e também do Dr. Moretti, que também já colocou muito bem tecnicamente. Mas assim, não há dúvida, né? Eu acho que com dificuldade e até um pouco constrangida, a imprensa também foi obrigada a noticiar. Hoje a gente já teve matérias na Record sobre essa questão, tivemos também na Globo, de forma tímida, né? Mas foi pontuado que o leilão encontra-se sub júdice mesmo, né? Teve uma decisão indeferindo, uma decisão que anulou o leilão. Na verdade, foi até um pouco mais ampla a decisão, né? Porque anulou a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas, ocorrida em outubro, que startou o processo de privatização. Então, tem aí até uma repercussão mais ampla. O doutor Moretti pode até, num outro momento, até dar um reforço nisso. Mas, assim, é um conjunto de atos que foram subsequentes a essa Assembleia, que foram anulados, inclusive o leilão, né? Que é o ponto de culminância desse processo vergonhoso, diga-se de passagem. Porque é um processo conduzido, né, de uma forma totalmente irregular, simplesmente porque desobedece à Constituição do Distrito Federal, que é a lei orgânica, né, que estabelece a obrigatoriedade de lei para a desestatização. E o mais grave é isso também, que já foi pontuado pelos dois, né? Isso ao arrepio de uma decisão judicial. Eles conheciam a decisão judicial, isso aí está absolutamente comprovado, atestado, dentro do andamento processual, no diário nos diários oficiais da Justiça, que eles tiveram conhecimento, tanto é que tentaram ainda, no dia do leilão, dia 4 de dezembro, tentaram ainda impedir que ele ocorresse.
desculpe, impedir, cassar, liminar e garantir o prosseguimento do leilão, e tentaram que essa decisão ocorresse antes do horário marcado ou então durante. Quando terminou o evento, né, o governador, e aí também tem registro na imprensa, se manifestou dizendo, olha, tem aí uma liminar, mas eu caçar essa liminar hoje ainda, ele pensando que a liminar seria cassada pelo ministro Nunes Marques ainda na sexta-feira. A decisão só ocorreu ontem com o indeferimento desse pedido do governo, que mostra uma soberba, né, porque achar que pode caçar uma liminar que lhe é contrária apenas porque ele, né, olha, vou logo na Corte Suprema e resolvo, né, então isso mostra também, além de todos os problemas que a gente conhece desse governo do ponto de vista de truculência, de desrespeito, né, de atacar sindicalista, de atacar quem o faz oposição, também essa característica de soberba. E aí é importante a gente registrar, caiu por terra um dos principais argumentos, né, o alicerce desse discurso de privatização, de regularidade, de legalidade do processo de privatização da SEB, porque o que se dizia é que, olha, após o Tribunal de Contas, ali tinha uma decisão judicial, então o judiciário já se manifestou, então está tudo muito bem conduzido, então agora é só fazer mesmo e fazer a entrega, a transferência do controle, né? Então caiu por terra, nós temos uma decisão judicial absolutamente contundente, né? Eu tive a curiosidade de ler a decisão da desembargadora Fátima Rafael, foi absolutamente completa, né? Ela abordou de uma forma, né, concisa, né, os elementos fundamentais que tem que ser abordado. A SEB Distribuição, ela é a principal empresa do grupo, ela é a empresa mais importante, inclusive mais importante do que a holding, né? E aí, quando a gente fala de criação, de origem da companhia, a gente vai ver que é a SEB Distribuição que surgiu em 1968 e que foi criada em 1968, né? Porque a SEB nasceu como distribuidora. E a empresa, o grupo é que surgiu em 2006, a partir da lei de 2001, que é a 2710. Então, isso ficou muito claro, né, que é a principal empresa do grupo e a decisão judicial, a decisão da desembargadora, assegurou isso. A gente teve, então, um dia muito importante no dia 4 e muito importante ontem, né, de vitórias de contundência muito forte. Quer dizer, a gente estava precisando, porque a categoria tem feito essa resistência contra o processo de privatização, e aí não só a nossa categoria, mas o conjunto de apoiadores, de apoiadoras, de outras entidades, os parlamentares que estão com a gente. Então, foi uma vitória muito importante, mas a gente, né, continua com o pé no chão, deixa a soberba para eles. Nós vamos continuar fazendo a nossa luta, construindo essa vitória a cada dia. Construindo a vitória a cada dia. Além das providências que o doutor já pontuou, registrou aqui, a gente também, através do escritório A6, que nos acompanha, também nós já entramos na CVM, viu, Moretti? Já entramos, fomos lá e já fizemos uma notificação da CVM sobre essa decisão, para que a CVM, dentro, né, dos dispositivos normativos que a CVM tem em relação a essa questão, também tome providências, né, no sentido de tornar nulo e exigir que a SEB, inclusive, faça um fato relevante e avise ao mercado, olha, aconteceu isso, esse leilão está sob júdice, né, para que até os investidores, acionistas, não sejam mais prejudicados, porque estão sendo bastante prejudicados por conta da insegurança jurídica, né, que a própria SEB e o governo criaram
por estar conduzindo um processo sem aprovação do Legislativo. Pelo que eu vi de informações, as ações da SEB caíram ontem, hoje eu não vi, mas caíram 5,8%, apesar do índice Bovespa ter elevado mais de quase 2%, as ações da SEB caíram. Então, assim, a CVM também tem que tomar providências para tornar nulo efetivamente esse leilão. Veio a decisão do ministro Nunes Marques, né, que confirmou, que mostrou a total falta de pertinência daquela demanda do governador lá. E também, para nós, aí é importante esse conjunto, que inclusive o doutor Moretti já realçou, né? O ponto é exatamente esse. A questão da SEB distribuição não se enquadra na ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada pelo Supremo lá em relação à Petrobras. São casos totalmente diferentes. O caso da SEB é a principal empresa do grupo, é uma empresa que corresponde a 96% da receita operacional bruta. E aí, só para resgatar um pouco aquilo que o doutor Moretti falou, quer dizer, a SEB é a controladora, a SEB Holding, né? Temos 6 subsidiárias integrais e outras participações acionárias, né? De pequena monta, né? Onde a SEB não tem capital majoritário, não controla, só tem participação acionária. Engraçado, doutor Moretti, Érica e aqueles que nos assistem, se vender a SEB Distribuição, a holding ela passa a ser praticamente uma gestora de investimentos, porque não tem nenhum negócio operacional, não tem nenhuma atividade operacional. Eles trouxeram agora, dentro desse pacote, criaram a SEB Iluminação e Serviços, que inclusive é uma questão que ainda está pendente aí, tem discussão no Tribunal de Contas, porque para criar subsidiária também tem que passar pelo Legislativo. Eles criaram também através de Assembleia de Acionistas, né? Mas para que isso? É estratégico. Isso foi criado para dar algum conteúdo, algum tipo de atividade operacional para a holding, porque saindo a SEB Distribuição, a holding vira praticamente uma asset, né, que a gente chama, uma gestora de recursos, de participação acionária. Não tem nenhum negócio operacional. Tamanha a importância da SEB Distribuição, que é, de fato, a essência da empresa, do grupo, né? E toda essa questão ressalta muito, aí a gente tem falado isso, né? O porquê, né? Por que aí tem a discussão assim, por que o governador foge tanto desse debate, dessa questão de levar para o parlamento? Nós, inclusive, agora temos que nos preparar para isso, porque é isso que se avizinha, né? Porque esse debate judicial, né, a gente começou a ter vitórias, evidentemente que pé no chão, temos ainda que dar efetividade para as decisões, né? Garantir realmente que tudo aquilo que advém, né, da decisão da desembargadora Fátima Rafael se efetive e vamos construir isso nos diferentes órgãos, nos diferentes âmbitos, né, judicial, administrativo, mas a gente já tem que preparar, nós temos que nos preparar para a discussão lá no parlamento, porque pode culminar assim, né? Porque essa discussão é importante, ela não é uma discussão de mérito da privatização, embora nós tenhamos essa posição e vamos lutar por ela sempre. Mas a discussão do judiciário é apenas relacionada à obrigatoriedade ou não de lei. De repente, o governo acabe, olha, não vou para esse embate e vou fazer a discussão no parlamento. Então, nós temos que estar preparados para fazer essa discussão no parlamento, né? E aí entra essa questão que a deputada Érica colocou, que é vergonhosa, que é a flexibilização dos indicadores. No caso de desestatização, a SEB Distribuição, ela tem metas, né, a serem cumpridas, que, uma vez cumpridas, evidentemente, traz o quê? Melhoria do serviço para a população, diminuição de tempo de interrupção, diminuição do número
de interrupções, quer dizer, a empresa tem, todas as concessionárias têm que perseguir esses indicadores, né? E esses indicadores, a cada ano, eles se tornam, né, eles vão sendo, aumenta a exigência desses indicadores, né? Eles vão reduzindo, né? Quer dizer, o tempo vai reduzindo, você tem que se adequar, fazer investimentos, né? Fazer qualificação do seu pessoal para alcançar esses indicadores. Só que a legislação permite que, no caso de desestatização, de privatização, essas metas possam ser flexibilizadas, né? É o que aconteceu na SEB, né? O Distrito Federal, o governador, a empresa foi lá no ministro de Minas e Energia, pediu para flexibilizar, porque ia vender, transferir o controle. Significa que, se houver alienação, transferência do controle, a empresa que entrar vai poder trabalhar com metas de 3, 4 anos atrás, metas que já foram superadas. Por isso que acontece o que aconteceu no estado de Goiás, por exemplo. A CELG teve isso. Então, a empresa que ganhou, ao invés de fazer investimento para melhorar o serviço, para entregar uma qualidade de energia melhor, acaba simplesmente deixando de fazer investimento, recuperando tudo aquilo que investiu na aquisição da companhia, mas prejudicando bastante a população, os consumidores, os consumidores mais pobres, né, que dependem, né, da energia, porque não tem alternativa, como tem a classe média, ou então os ricos, né, de ir ali comprar uma placa solar e gerar sua própria energia, ou comprar um gerador, né? As populações mais carentes, os mais pobres, dependem da energia que é fornecida pela concessionária. Então, e só que a energia não vindo por conta da falta de qualidade de investimento no sistema acaba sendo bastante prejudicado. No estado de Goiás, inclusive, o setor produtivo também sofreu muito. Então, só para concluir, Érica, então, esse debate a gente vai fazer lá no parlamento. E muitas vezes esse conjunto de argumentações que nós temos para fazer o contraponto no processo de privatização, que hoje, né, eles fazem o tempo todo sem nenhum contraponto, sem nenhum... Vai para a imprensa, fala 2 horas, como o presidente ontem da SEB teve numa dessas TVs, né, fala 2 horas, coloca números absolutamente absurdos. Eu estava agora num debate, até abrindo para os nossos, para aqueles que nos acompanham, tem muitos trabalhadores e trabalhadoras da SEB, onde assim, o presidente da SEB manipula, passa informações assim que não tem nem sentido. Nós temos uma folha de pagamento que não chega a 10 milhões de reais. Ele chega e fala lá para o presidente da TRT que são 20 milhões de reais. Então, esse tipo de debatedor, de interlocutor, que está aí defendendo e trabalhando a privatização da SEB. Agora, no parlamento, né, com a mediação lá dos nossos parlamentares, para a gente fazer o contraponto e mostrar os números, mostrar que o endividamento da SEB caiu pela metade, que hoje está em 500 milhões de reais, e isso está praticamente enquadrado no que a ANEEL exige. A ANEEL exige uma estrutura de capital de 50% de capital próprio, 50% de capital terceiro. Nós já estamos enquadrados. E ele dizia que era 1 bilhão, depois 800 milhões. Hoje nós já estamos nesse perfil, fora outros números importantes. E se confirmar todo o prognóstico dos nossos técnicos, talvez a SEB feche um ano muito positivo também, exemplo do que aconteceu em 2019. Então, é isso que está em jogo. Ele quer tirar o debate do parlamento, porque sabe que pode perder o debate no parlamento, e lá a SEB pública pode prevalecer, sim. A gente demonstrando, como a gente tem capacidade de demonstrar aos trabalhadores, nossos técnicos, nossos parlamentares, a viabilidade da empresa pública, a gente pode vencer o debate e impedir a entrega de patrimônio público. É isso que a gente aposta. Passo para você, Érica. Então, João, assim, eu vou lembrar que a SEB existia antes da Hold. A SEB é uma empresa que foi criada por lei, portanto, se foi criada por lei, deveria ser, se tiver que ser privatizada, tem que ser por lei. E por que o Ibanez não quer fazer essa discussão? A gente acabou de ver a notícia que parece que foi cassada a liminar que suspendia a Assembleia, mas, no meu pensar, quando foi realizado o leilão, isso não tira a ilegalidade da realização do leilão, porque o leilão foi realizado quando havia uma liminar
que cassou a Assembleia, que anulou a Assembleia. Portanto, o leilão não poderia ter sido realizado. Ele que dizia que ia cassar no mesmo dia a liminar, que a juíza tinha que se equivocar, que sabia da notícia que recorreu ao ministro Supremo e que não conseguiu derrubar, buscou outras vias para poder derrubar essa liminar, mas isso não dá legalidade ao leilão, porque o leilão foi realizado em um momento que tinha uma decisão judicial que estava valendo. Se a decisão judicial não valia nada, por conta de que ele foi recorrer no Supremo? Por conta de que ele foi recorrer no STJ? Então, assim, eu fico me perguntando muitas vezes, porque é o seguinte, nós temos, o que está se reivindicando é que passe para o Poder Legislativo, é que se discute, ninguém está entrando no mérito, nenhuma dessas ações se entrou no mérito se privatizar ou não. Só que, assim, tem que passar pelo Poder Legislativo, é a nossa Carta Magna, é a nossa Constituição, a lei orgânica que fala isso. Até porque a decisão do Supremo, que diz que subsidiária não precisa passar pelo Legislativo, ela não diz que é proibido de que se passe pelo Legislativo. E é uma subsidiária que não é uma subsidiária, é praticamente a empresa-mãe. Então, nós vamos ver os comentários aqui, depois eu passo pelo Moretti, já para discutir essa questão também dessa liminar que cai no STJ, mas que não dá legalidade ao leilão. O leilão tem que ser anulado. E vamos continuar na disputa na Justiça. Então, Gilmar Veron que diz, força para todos nós, tem que ter penalidades para esse cidadão que descumpriu judicialmente. Naus que diz, muita maldade à privatização, quero saber quanto vai ficar para o cidadão. O Jânio Martins diz, Edson Garcia fora da SEB, Sandra Santos fora Edson Garcia, Simone Borges fora Edson Garcia, e tem também um comentário que depois o João pode responder, do Luiz Cláudio, que diz, acabou o cabide de emprego, vão trabalhar mamateiros. É um desrespeito com os trabalhadores e é um ventríloco da discussão que o Ibanez fala, né? E o Grego que diz, parabéns aos advogados da H6 e Moretti, aos deputados distritais e senadores, e principalmente ao incansável sindicato Estil DF, pela luta contra o desmonte do patrimônio público. Força, preciso lembrar, Grego, que também os deputados federais estão nesta ação e foram fundamentais, não apenas os senadores e deputados distritais, mas os deputados federais, onde eu me incluo, eu, deputada Paulo Belmonte, deputado Israel Batista, que fomos que trabalhamos muito na construção desta luta judicial. A Sandra Santos, que diz, Estil DF, vamos batalhar também para a saída de Edson Garcia. O Emerson Alves, que diz, os funcionários são concursados. Agora, o que o Ibanez colocou lá depois que ganhou as eleições, ele transfere para outros órgãos ou para outro órgão. A Silene, que diz, se o leilão da SEB for anulado, gostaria de saber em qual fase do processo de privatização a luta se recoloca. Uma pergunta para o Moretti e para o João Carlos. A Sandra Santos, acabaram de noticiar que a liminar que suspendia o ato caiu. A gente acabou de falar sobre isso. Não tem notícia ainda sobre a queda da liminar. E aí saiu a notícia, enfim, e o Grego que fala, foi dado no noticiário que a liminar caiu. O presidente do STJ cassou. Como no momento do leilão a liminar estava vigente, segue a orientação que o mesmo é nulo. E o Walter Célio, os crimes foram praticados no dia do leilão. E o André Matias Nepomuceno, que é diretor da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito da Federação Centro-Norte, que diz, parabéns, João e companheiras do Estil DF, solidariedade dos bancários de Brasília. Então, portanto, Moretti, com essa decisão que está sendo anunciada, e pelo que li rapidamente, é uma decisão que também não entra no mérito. Ela apenas diz que não cabe ao Poder Judiciário intervir sobre isso. Bom, se o Poder Judiciário não pode intervir sobre o desrespeito à própria legislação, então o Poder Judiciário serve exatamente para quê, senhor presidente do STJ? Então, o Ibanez, que disse que ia caçar liminar na sexta-feira passada, no dia do leilão, é que depois teve uma negativa do Supremo, desesperadamente, porque sabe da ilegalidade do seu ato e vai ter que responder. Porque, veja, se a gente comete uma ilegalidade, você tem que responder por isso. Tem que responder por isso. Não pode simplesmente você fazer
a farsa que foi feita nesse leilão, um governador que sabia que tinha uma decisão liminar, que sabia disso, que recorreu ao Supremo, que disse, hoje mesmo eu casso essa liminar, porque a juíza, a desembargadora, se equivocou. Então, assim, simplesmente você descumpre a lei, e aí, porque você disse, não, a decisão que a lei ali, que a decisão da justiça é ilegal, ou não é equivocada, então não vou cumprir. Então, é um absurdo que nós estamos vivenciando aqui no Distrito Federal. Eu vou, então, passar para o Moretti, depois passo para o João, para o Moretti já responder essas perguntas, e o João também, e já fazer as suas considerações finais sobre essa live, agradecendo muito você que está assistindo. Compartilhe, encaminhe para outra pessoa. Vamos fazer uma grande corrente para denunciar esses atos de ilegalidade de um governo que teve toda a cúpula da Secretaria de Saúde, que veja bem, o secretário de Saúde foi o presidente do instituto que terceirizou o hospital de base, só para lembrar de tudo isso. Então, Moretti, com você, para que você possa responder as perguntas que aqui foram feitas e também fazer já as suas considerações finais. Você que está nos assistindo, compartilhe, vamos divulgar, vamos passar para todo mundo o que está acontecendo, para que a gente possa denunciar e para que nós possamos, enfim, dizer que não podemos ter uma pessoa que não respeita a lei governando o Distrito Federal. Moretti, com você. Olá, pessoal. Retomando aqui o debate, eu acabei de baixar a decisão do STJ. Claro que a gente precisa fazer uma análise com mais tempo, pensar qual que é o caminho jurídico a ser percorrido, conversar com os sindicatos, parlamentares, mas numa primeira leitura, gente, já também no caminho, já respondendo também as perguntas, eu faria 3 observações quanto a essa decisão que saiu agora em instantes. A primeira delas é que o próprio ministro do STJ, ele assume que a decisão ela é política, não é jurídica. Eu vou ler aqui, gente, eu pedi perdão para ler um pequeno trecho da decisão, que ele diz o seguinte: importa destacar que as decisões prolatadas em sede de suspensão de segurança possuem caráter eminentemente político, ao verificar a lesividade aos bens jurídicos tutelados pela lei de regência. Ou seja, ele está dizendo, olha, não tem muito argumento jurídico, porque, de fato, os argumentos nossos são fortes, então eu vou fazer uma suspensão de caráter eminentemente político, e não adentra o mérito. Apesar de suspender a questão da desembargadora, é importante admitir isso, mas ele não entra no mérito, ele foge o tempo todo do mérito e fala, olha, isso é pressão política. Essa é a primeira observação. A segunda observação, que ele usa uma justificativa retórica para fugir do problema. Porque ele, ao tempo todo da decisão, ele está comunicando que a suspensão do leilão ela pode prejudicar o GDF, porque os recursos são muito altos, o leilão foi um sucesso, sempre dando a entender que a decisão da desembargadora Fátima Rafael suspendia o leilão. Então, ao ele revogar a decisão dela, ele também colocou o leilão novamente em legalidade. Mas não foi isso que ocorreu. A desembargadora deu uma decisão anterior ao leilão, suspendendo a assembleia da SEB e, por consequência, suspendendo o leilão, porque o leilão não pode ocorrer sem assembleia. Então, o fato do ministro do STJ hoje revogar a decisão, ela não tem o poder de ter um efeito retroativo para trás da decisão do STJ. Ou seja, ele suspendeu a decisão da desembargadora Fátima Rafael, mas o leilão não se torna legal apenas porque a decisão foi suspensa. Porque o leilão foi depois da decisão, ele já ocorreu em estado de ilegalidade, ele já é nulo desde o início. E isso ele usa um subterfúgio retórico para dar a entender que a decisão é para suspender o leilão. A decisão não é essa. E a terceira, que é uma contradição da decisão do STJ, é de que ele
diz que manter a decisão da desembargadora Fátima Rafael poderia ser irreversível e trazer prejuízo para a SEB. Na verdade, é o contrário, porque ele dá a decisão dele que vai tornar a situação irreversível se a gente não conseguir derrubá-la, porque ele dá uma decisão na beira do, leilão, do recesso judiciário, onde não vai ter sessão para o plenário decidir. Se manter a decisão, vai continuar as outras fases do leilão, que é a adjudicação, o resultado final, e aí sim seria irreversível. Então, na verdade, alegando evitar uma irreversibilidade, ele torna as coisas irreversíveis. Fica meio complicado, mas assim, ele está dizendo que revogar o leilão torna as coisas irreversíveis, mas não é verdade. A decisão da Fátima Rafael ela só suspendeu. Se o GDF quiser, ele pode ir para a Câmara Legislativa Federal, tentar aprovar um projeto de lei e tocar o barco, fazer o leilão em outro momento, caso ele consiga convencer os parlamentares. Então, a gente fez essas 3 observações. O que é importante destacar? Primordialmente, o leilão continua ilegal, porque ele foi feito após uma decisão que o suspendia. A decisão do STJ de hoje não tem um condão de tornar o leilão legal. E o segundo é que nós vamos continuar com a nossa argumentação para tornar nulo o leilão. Com a decisão do STJ não interfere na nossa argumentação. Nós vencemos uma batalha semana passada, ele venceu uma outra batalha hoje, mas a guerra em defesa da SEB 100% público, sob hipótese alguma, ela acaba hoje e nós vamos ter, para fazer uma comparação, esse processo da SEB, João, é uma guerra de guerrilha, né? Então, nós vamos fincar as nossas armas e vamos continuar guerreando e a guerra não foi conclusa hoje. Podem ter certeza disso. Agradecer ao Moretti, que fala o que é minha percepção também. Primeiro, é que quando foi realizado o leilão, ele não poderia ser realizado porque estava anulada a Assembleia que deu origem ao próprio leilão. Estava anulada a Assembleia porque a decisão da desembargadora, ela dizia que deveria ter passado pela Câmara Legislativa. E por que Ibanez tem tanto medo de fazer essa discussão na Câmara Legislativa? Se ele tem tanta convicção de que a SEB tem que ser privatizada, leva a discussão para o parlamento, faz a discussão, é a representação do povo, o patrimônio é do povo de Brasília, e o povo de Brasília tem que fazer essa discussão através da sua representação, não é? Então, o Walter Selle que disse aqui, a luta continua, não acabou, estamos juntos. Claro, o leilão tem que ser anulado, e as consequências do leilão, elas precisam ser sustadas também, na medida em que o leilão ele foi ilegal. E também o fato de ter cassado a liminar não quer dizer que não anula o fato de o senhor Ibanez responder na justiça por descumprimento de decisão judicial e crime de responsabilidade. Então, portanto, eu fico me pensando, ele está fugindo da discussão do Poder Legislativo, está fugindo desesperadamente, até porque, eu vou repetir, um dos argumentos que foram postos é o seguinte: não, subsidiárias são criadas sem precisar de autorização legislativa. A SEB foi criada por lei em 64. Em 64, a holding, a empresa-mãe, veio depois. Como é que você tem uma empresa, que eu digo que pode ser privatizada, porque que a empresa-mãe não pode ser privatizada, mas a subsidiária pode, sem autorização legislativa, e a empresa subsidiária representa 96%. Então, assim, se você privatiza sem a autorização legislativa, você vai estar transformando a outra empresa em praticamente 4%. E algumas participações societárias que a SEB Hold tem em outras empresas. Eu tenho uma clareza muito grande, que o Ibanez, assim, eu fico muito impressionada com isso. Primeiro, o circo que ele... Circo não, vamos respeitar o circo, que é uma belíssima arte. É toda aquela teatrice que ele fez, enfim, aquela farsa que ele provocou lá, convidando o Poder Legislativo, convidou o Poder Legislativo ser
cúmplice de uma ação ilegal contra ele mesmo. Porque aqui nós estamos falando, que, aliás, eu penso que o presidente da Câmara Legislativa tinha que entrar na justiça para poder assegurar o seu direito, que ele representa o Poder Legislativo, o direito do Poder Legislativo de analisar a privatização da SEB, mas não, como é que o presidente do Poder Legislativo se cala e faz de conta que não está acontecendo nada com ele? O presidente do Poder Legislativo, ele está sendo ultrajado, o Poder Legislativo, numa condição que está assegurada na lei orgânica do Distrito Federal, que é a nossa Constituição. Eu vou passar para o João Carlos, para que ele possa comentar esses últimos fatos, dizer que nós estamos com quase 6 mil pessoas alcançando esta live que estamos fazendo aqui no momento, e que a gente pede para você, ela vai ficar, para que você possa reproduzir, que você possa estimular as pessoas a assistirem o que é que nós estamos vivenciando no Distrito Federal. E aí eu digo, quem não respeita a democracia, quem acha que o fato de ter sido eleito governador lhe dá poderes de ser um imperador, não pode governar o Distrito Federal, porque está desrespeitando o povo. E, aliás, não pode nem dizer o seguinte: não, o povo do Distrito Federal me elegeu e eu tenho poderes para privatizar a SEB, porque ele disse na eleição que não ia privatizar a SEB. Então, o voto dele não pode dizer assim: eu fui votado para isso, o povo me elegeu para isso, porque durante a campanha, todo mundo assistiu, ele disse: eu não vou privatizar a SEB. Eu vi um vídeo do governador do Distrito Federal que ele diz assim: chega de fake news, estão dizendo que eu vou privatizar a SEB. Não, eu vou fortalecer a SEB. Então, assim, nem o voto da popular ele está respeitando, porque ele foi votado com um discurso e um compromisso de que não iria privatizar a SEB. E jogou fora a sua própria palavra. Então, alguém que não respeita a sua palavra não merece o respeito da população. Por isso, passo então para o João Carlos, para que ele possa comentar sobre esses últimos fatos e também fazer suas considerações finais. Agradecer muito quem está nos assistindo. Como disse, nós estamos com alcance de quase 6 mil pessoas e a gente vai, no correr da semana, pedindo a você para divulgar essa live, esses esclarecimentos que são importantes para a gente restabelecer a verdade e desconstruir a narrativa, que é uma narrativa falaciosa de quem acha que é dono do povo do Distrito Federal, desta cidade e da SEB. A SEB é do povo do Distrito Federal. João Carlos, com você. Beleza, obrigado, deputada Érica. Nós temos, dentre esses 6 mil, com certeza, muitos trabalhadores, trabalhadoras, aposentados, aposentadas da SEB que nos acompanham, dizer para vocês que isso a gente tem assistido nesses quase 2 anos de luta, né? Então, a gente tem tido momentos como esse, infelizmente, mas que a gente tem levantado. Tem o ex-presidente do Uruguai, né, o Pepe Mujica, que ele deixou bem claro quando se aposentou do Senado lá do Uruguai, dizendo que, olha, triunfar não é vencer, mas é saber levantar a cada dia, se reerguer. E é isso que a gente tem feito o tempo todo. A gente teve alguns reveses judiciais, né, vários, né, mas a gente nunca deixou, né, que isso nos abatesse. Vamos nos manter mobilizados, nos manter unidos na defesa da SEB pública, continuar firme nessa luta. E aí, né, o doutor Moretti já fez uma análise preliminar dessa decisão, né, pegando bem a fala dele, porque eu também não tive tempo de ler, mas esse viés meio que saindo para o lado político, sem enfrentar a questão jurídica, me parece ter sido essa a decisão. A forma do ministro decidir, né? Então, mas que tem remédio, né? E nós vamos estar analisando quais são os remédios processuais para
né, para recursais, né, para fazer o enfrentamento dessa decisão. Vamos continuar na trincheira, continuar no enfrentamento. Eu peço, né, para que a gente continue firmes nessa luta, vamos estar, né, e aí com todo o nosso corpo de advogados, né? Tem o escritório do Dr. Moretti, tem também o escritório Garcês, que com certeza já está se debruçando sobre essa decisão, para que a gente possa já imediatamente tomar as medidas necessárias para enfrentar essa decisão. Eu queria reforçar que esse aspecto da SEB, e salta aos olhos o fato de haver todo um esforço do governo ibanês para tirar esse debate da Câmara, de não fazer, né, a discussão e submeter ao parlamento uma lei, um projeto de lei, é um aspecto que diferencia a SEB, né, a concessionária SEB, a distribuidora de energia, em relação a todos os processos de privatização que a gente já viu, pelo menos no setor elétrico. Evidentemente que mais recentemente, por conta dessas decisões do Supremo em relação à Petrobras, lá aconteceu, né? Porque foi feita uma discussão bem específica da Petrobras no Supremo. Agora, tirando essa situação, a gente não tem notícia de uma empresa que opera o sistema de distribuição de uma cidade, uma estatal como a SEB, que seja feito um processo de privatização sem debate na casa dos representantes da população. É aquilo que a gente falou e tem registrado. O ideal é aquilo que acontece, que está previsto na Constituição de Minas Gerais, na Constituição de Santa Catarina e também do Paraná, de haver plebiscito ou referendo, né, para você fazer venda de patrimônio público, venda de estatal. Aqui nós não temos isso na lei orgânica, mas pelo menos submeter, né, a proposta, um projeto à Câmara Legislativa. Então, é uma questão que a gente não vai abandonar nunca, a gente vai enfrentar esse debate até as últimas consequências, no judiciário, politicamente, nas ruas, né? Nós vamos fazer a defesa. Esse debate tem que ir para o parlamento, nós não vamos aceitar, a população não vai aceitar, porque nós vamos trabalhar essa mobilização, vamos continuar firmes nesse trabalho e mostrar que o direito do povo está sendo usurpado de opinar. O que a gente, falando para vocês, o que a gente tem ouvido é que as pessoas estão extremamente preocupadas com esse processo de privatização da SEB, preocupado com a elevação da conta de luz, preocupado com os apagões, porque pode acontecer. Hoje, inclusive, a gente está fazendo esse debate, porque a categoria está em database, está fazendo essa discussão com a empresa, e a empresa falando, olha, está aumentando por conta de paralisação dos trabalhadores, aumentando as interrupções, mas não está aumentando as interrupções por conta de paralisação, não. Está aumentando as interrupções porque essa gestão da SEB, né, que é uma gestão privatista, que não está lá para fazer uma administração da empresa, está lá para vender a empresa, deixou de fazer os investimentos. A SEB fazia investimentos na ordem de 80 milhões de reais até 2018, a cada ano. Quando eles entraram, essa gestão do Ibanez entrou na SEB, o investimento caiu pela metade. Por isso que hoje, às vezes, o consumidor está tendo uma elevação dos indicadores, né, do número de interrupção, do tempo que fica sem energia. Por quê? Porque essa gestão que está lá para vender a empresa deixou de fazer os investimentos. E a resposta do sistema é essa. Olha, falta mais, porque você não fez substituição de cabo, não fez limpeza da rede, não fez substituição de equipamento, vai acontecer mais interrupções. Agora, essa gestão está lá para fazer isso, para fazer criar as condições do ponto de vista de opinião pública para defender privatização, mas exatamente porque não tem compromisso nenhum com a empresa pública. Então, a gente vai fazer esse debate. Nós não podemos e não admitiremos que uma empresa pública estatal seja privatizada
sem ao menos passar pelo parlamento. Então, esse é o debate, essa é a discussão, essa é a nossa luta. E aí, com todas as armas que nós temos, no âmbito judicial, no âmbito político, na discussão com o parlamento, na discussão com a população, no debate com a população, no trabalho do dia a dia com a população, nós vamos continuar fazendo. Isso aí é uma questão que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Não vamos nos abater, falando mais especificamente para os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos acompanhando, por conta disso. E também a população, vocês podem ter certeza, né? Todo o processo de privatização, todas as privatizações que aconteceram no Brasil não trouxeram como consequência diminuição de tarifa e melhora de serviço. Então, quando tem aquelas pessoas que se manifestam contra os trabalhadores das estatais, vocês têm... É importante ter como referência que estatal tem um outro viés, tem um viés social e um foco na prestação do serviço. Empresa privada não tem esse foco. Tem foco no lucro, no resultado. Não está preocupado em levar energia de qualidade para um atendimento bom para a população. Está preocupado em resultado econômico financeiro, é isso. Então, vai piorar, vai piorar. É aquela questão que a gente também utiliza como exemplo. Serviço de telefonia, todo mundo tem telefone, mas precise de um serviço de telefonia para você ver qual vai ser a resposta dessa sua solicitação. E é isso que pode vir a acontecer caso haja privatização da SEB, e nós vamos para essa discussão defender a SEB pública, porque isso é melhor. A SEB pública é melhor para a população, e é importante que a gente faça essa discussão e vamos fazer esse enfrentamento. Eu queria fazer minhas considerações finais deixando esse recado, né? Essa decisão hoje é uma decisão que vai ser enfrentada, que nós vamos estar analisando, né, quais são os remédios, e também deixar claro, ela acontece depois do leilão, e a decisão que tornou sem efeito, tornou nulo o leilão, ela vale. Então, esse leilão ele ocorreu ao arrepio de uma decisão judicial. Por isso, tem que se tornar nulo e não pode gerar efeito nenhum. Aliás, não é nem o leilão, a própria Assembleia lá, a Assembleia que tomou a decisão de fazer o leilão. Então, é isso que a gente vai brigar e deixar esse recado, né, da importância da SEB pública para a população, para o Distrito Federal, para o desenvolvimento da nossa cidade, e vale a pena muito lutar pela empresa pública, lutar, porque isso significa mais qualidade e tarifas também mais baixas para a população. Só para registrar, Érica, finalizar mesmo, a SEB pratica uma das menores tarifas do país. Num ranking de 53 concessionárias, a SEB está em 43ª. Então, ela é uma das concessionárias que pratica uma das menores tarifas. E esse quadro pode mudar e nós não podemos permitir. É isso. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, doutor Moretti. E uma saudação final a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. Então, eu que agradeço. E aí é bom lembrar isso que o Moretti falava. Primeiro que é uma decisão, pelo que eu li rapidamente, obviamente que a gente vai se dedicar mais a ler com mais profundidade, mais atenção, mas assim, diz que é uma decisão política, que não cabe ao... Veja, nós estamos dizendo que a lei orgânica é clara, estamos dizendo que a decisão do Supremo não se aplica, porque nós estamos falando de uma subsidiária que é 96% da empresa, que nós estamos falando de uma empresa que foi criada por lei, em 64, que nós temos uma decisão na lei orgânica que a decisão do Supremo ela não diz que é proibido passar pelo Poder Legislativo, ele diz que não precisa passar pelo Poder Legislativo, mas tem uma nossa lei orgânica que fala que tem que passar qualquer processo de privatização pelo Poder Legislativo. Então, portanto, não tenho nenhuma dúvida de que esse processo tem que passar pelo Poder Legislativo. Nós temos essa ação que foi feita, que foi construída. Nós temos o Steel que tem trabalhado incansavelmente,
e que tem, inclusive, o escritório do H6, que é um escritório que tem feito uma luta absolutamente importante e vigorosa contra a privatização, que a gente conhece bem a atuação na luta contra a privatização da Eletrobras, e apenas dizer que é todo mundo tentar ler isso do fake, hechos e fakes, quer dizer, fatos e mentiras, que essa cartilha do Comitê de Defesa das Empresas Públicas e também o livro O Futuro é Público. Aí nós vamos ver que está havendo uma reestatização na Europa, particularmente da água e da energia, porque a lógica é concreta. Uma coisa é você ter uma empresa que vai servir de instrumento para o desenvolvimento do Distrito Federal e para atender o povo, e outra é ter uma empresa que vai servir à busca de lucros, que eu vou repetir, acho que já pela terceira vez. A fala da empresa que concorreu e ganhou no leilão ilegal, ela foi a seguinte fala: olhe, não se preocupem, nós vamos assegurar os rendimentos, que os investimentos nós vamos passar para as tarifas. Investimentos que nem vão ter, porque ela entra, o Ibanez se apressou em fazer essa privatização para a empresa assumir, e não vai dar certo, porque o leilão foi ilegal, não vamos anular esse leilão, mas para a empresa assumir quando ainda não precisava fazer investimentos nos próximos anos, o que penaliza, inclusive, a população. Então, portanto, eu queria muito agradecer o Moretti, apenas ler aqui o Rui Menezes, que diz: deputada Érica, meus parabéns pelo seu ativismo incansável a favor dos trabalhadores, empresas e instituições públicas. A Cláudia Pereira, que diz: parabéns pelo trabalho e luta pela manutenção da SEB, e o alcance desta live ele está em quase 7.000 pessoas, né? Mais de 6.500 pessoas já visualizaram e estiveram presentes aqui e foram alcançadas por essa discussão que é tão importante para o povo do Distrito Federal e é tão importante para o país, eu diria, para o país, e não apenas para o Distrito Federal, que diz respeito à SEB. A SEB, que é patrimônio do povo, que é uma empresa que aqui já foi dito pelo João Carlos, é uma empresa que tem dado lucro, uma empresa premiada e uma empresa que eles querem entregar para o Ibanez ter recursos para poder disputar a eleição. Por isso que o Ibanez quer privatizar estacionamento, quer privatizar restaurante comunitário, quer privatizar tudo, privatizar rodoviária, porque ele quer dinheiro para poder fazer obras e fazer investimentos, que não é na saúde, porque na saúde nós temos a cúpula da secretaria presa, inclusive as emendas parlamentares, quase 100 milhões de emendas parlamentares do Congresso, elas estão todas sendo avaliadas, porque você não sabe ao certo como elas são utilizadas, na medida em que há tantas denúncias de irregularidades na Secretaria de Saúde. Agradecer muito ao Moretti, agradecer muito ao João Carlos, acho que a gente teve uma boa live, com uma boa discussão, com muitos esclarecimentos, e agora esses esclarecimentos para a gente se colocar de forma mais intensa na luta. Prestar a minha solidariedade aos trabalhadores da SEB, que têm sido guerreiros e guerreiras, e que, inclusive, estão enfrentando a intransigência da empresa no processo negocial e da database. Um abraço muito grande, me despedir de vocês. Um abraço grande, obrigada, Moretti, um abraço grande, obrigada, João Carlos, e vamos continuar acompanhando essa discussão. Até a próxima.